Como investir para um dia chegar a poder viver de renda? Ó, que coisa boa! Pois é, será que você precisa escolher um tipo de investimento específico ou será que dá para fazer isso com uma carteira diversificada com vários tipos de investimentos? É o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Eu vou te mostrar como eu estou fazendo, porque eu estou acumulando patrimônio para um dia viver de renda, e além de compartilhar um pouquinho da minha filosofia, eu vou te mostrar como eu montei a minha carteira para alcançar essa tão sonhada liberdade financeira. Oi, eu sou a Ellen e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro. E se você já me acompanha aqui no canal, provavelmente já me ouviu falar que uma das coisas mais importantes quando a gente começa a investir, a juntar dinheiro, é que a gente tenha um objetivo claro para ele, que a gente saiba onde a gente quer chegar. E hoje, aqui na nossa família, o nosso maior objetivo é conseguir viver de renda, é alcançar a liberdade financeira. O que isso significa? Significa que a gente está acumulando patrimônio para que um dia ele seja grande o suficiente para que a gente consiga pagar o nosso estilo de vida, pagar as nossas contas com o dinheiro que venha apenas do nosso patrimônio, sem que a gente precise depender de aposentadoria do INSS, sem que a gente precise depender dos nossos trabalhos, sem que a gente precise depender de mais ninguém. Bom, hoje em dia muita gente também investe com esse mesmo objetivo, né, de alcançar a liberdade financeira, o que é ótimo. Esse conceito ele tem ficado cada vez mais forte. E a maioria das pessoas que tem esse objetivo, o que elas fazem? Elas procuram investir ali em basicamente dois tipos de investimentos: as ações, que pagam dividendos, e os fundos imobiliários, porque eles também têm esse pagamento, né, de proventos ali dos aluguéizinhos, digamos, caindo na sua conta todo mês. Então você já vai gerando renda desde o início. Essa é a orientação que você vai encontrar na maioria dos casos. E eu concordo até com essa orientação, mas existem outras maneiras de você fazer isso, de você acumular esse patrimônio para conseguir viver de renda um dia. E aqui em casa a gente segue uma linha um pouquinho diferente, é isso que eu vou compartilhar aqui com você agora. Bom, primeira coisa que você precisa saber é que quando você define uma meta financeira, você precisa definir três coisas. A primeira coisa, para que o dinheiro vai ser usado, quando ele vai ser usado e de quanto você vai precisar. Então, no caso do nosso objetivo, que é o assunto aqui desse vídeo, né? O nosso objetivo é alcançar a liberdade financeira. É para isso que a gente está juntando dinheiro. E você precisa ter essa clareza para facilitar o seu processo. Então, pra gente aqui hoje isso é muito claro. A gente sabe para que a gente está acumulando patrimônio. O nosso prazo, que é quando a gente imagina que a gente vai alcançar esse objetivo, é em setembro de 2042. Sim, tem um mês e tem um ano. E você tem que ter esse norte. Você tem que ter essa noção de quando você vai conseguir alcançar isso. E pode ser que varie. Pode ser que a gente consiga 3 anos antes. Pode ser que a gente consiga 3 anos depois. E tudo bem, não tem problema nenhum. Mas é importante que você tenha pelo menos uma data para você se guiar, para você ter uma noção do que você precisa fazer para chegar até lá naquele período de tempo. Se você deixa a data em aberto, fica muito mais difícil de você conseguir alcançar as suas metas. E a terceira coisa que você precisa definir para qualquer objetivo financeiro seu é o quanto você vai precisar acumular. Então aqui no caso a gente quer viver de renda. Eu tenho uma ideia de quanto vai ser o nosso custo de vida na fase em que a gente alcançar essa liberdade financeira e eu multipliquei esse custo de vida por 400. Se você quiser ser menos conservador, você pode multiplicar por 300. Bom, e agora que você já definiu essas três coisas aí para sua meta, né, é hora de você partir realmente para a execução. Então você vai ter que fazer algumas continhas para descobrir se esse número que você estipulou, se ele é viável. Então você vai descobrir quanto que você precisaria juntar todos os meses e qual seria uma rentabilidade adequada para você alcançar esse patrimônio que você estipulou para você viver de renda. Esse planejamento, esses cálculos, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mostrando como que você pode fazer isso. Vai ser um vídeo muito legal. Então, se você quiser assistir, já se inscreve aqui no canal para não perder nada e deixa também o seu like se você tá achando esse vídeo interessante, beleza? Para o YouTube saber que esse vídeo é legal e recomendar para mais gente. Mas esses cálculos eu vou mostrar no vídeo. Eu fiz esses cálculos aqui para casa e aí, baseado na nossa meta de rentabilidade, eu montei a nossa carteira de investimentos que eu vou começar a compartilhar com vocês aqui agora. Mas antes, vou falar qual é a filosofia dessa carteira de investimentos. Como eu disse, a maioria das pessoas, quando pensa em viver de renda, já começa investindo nesses ativos que geram renda, né, mais constantemente, principalmente ações e fundos imobiliários. Não foi o racional que eu peguei aqui para nossa carteira de investimentos. Qual é o meu racional? Como o nosso prazo ainda está muito distante e a gente não tem necessidade de ter uma renda mensal agora, o que eu estou priorizando nesse momento? Eu estou priorizando investimentos que eu imagino que tenham um maior poder de multiplicação, um maior poder de valorização
no longo prazo. Então hoje a minha carteira ela não é muito concentrada em fundos imobiliários e em ações pagadoras de dividendos. Hoje eu tenho uma carteira bem diversificada, vocês vão ver eu começar a falar dela aqui, mas o foco dela é realmente buscar investimentos que tenham um potencial de valorização maior e um potencial de valorização que seja próximo à minha meta de rentabilidade, que só por curiosidade, caso vocês queiram saber, a meta de rentabilidade que eu uso aqui para os nossos investimentos é inflação mais 8% ao ano. E é uma meta que ela é alcançável para pessoas que têm um perfil um pouco mais agressivo. Pessoas muito conservadoras têm que trabalhar com metas mais baixas e moderado também um pouquinho abaixo disso. Então, só para resumir aqui, a minha filosofia é: quanto mais distante eu estiver do meu prazo final, lá de 2042, mais eu devo focar em investimentos que tenham um poder maior de valorização, de multiplicação. E quanto mais próximo eu estiver da minha data final, aí sim eu vou migrando os meus investimentos para ativos que gerem uma renda mais constante, ativos que tenham mais foco em geração de renda de fato. Bom, e por que eu tomei essa decisão de ter essa carteira mais diversificada e de não focar só nesses ativos, né, que geram ali dividendos desde o início? Primeiro, porque aqui no Brasil eu acho isso ainda muito arriscado. O Brasil é um país muito instável. As regras do jogo, elas mudam de uma hora para outra. Então, você já começar desde o início concentrando todo o seu patrimônio em duas classes de ativos específicas, né, que seriam ali ações e fundos imobiliários, não é uma coisa que me agrada muito, porque aqui no Brasil a gente sabe que até o passado é incerto. Então, em 20 anos, muita coisa pode mudar. E o outro motivo é porque eu gosto mesmo. Eu gosto de ter vários tipos de investimento, eu gosto de experimentar um pouquinho de cada coisa, eu gosto de ter investimentos diferentes. Vocês vão ver que eu tenho algumas coisas diferentes na minha carteira. Então, isso é uma coisa minha. É o que eu falo. A sua carteira de investimentos, ela tem que funcionar para você. Se você é uma pessoa apaixonada por bolsa, você ama ações e fundos imobiliários, vai fundo, não existe certo e errado. Mas no meu caso, eu optei por ter essa carteira diversificada, principalmente por causa desses dois motivos. Pela questão do risco de concentrar só em dois tipos de ativos e pela questão de gosto pessoal mesmo. Eu adoro ter investimentos diferentes, eu adoro conhecer coisas novas e eu quero ter um pouquinho de cada investimento na minha carteira sim. Bom, agora vamos falar da carteira de investimentos em si. A primeira coisa que eu vou explicar aqui é qual é a estratégia que eu tenho para saber onde que eu vou investir o dinheiro de todos os meses, né? Porque todos os meses a gente está colocando dinheiro lá. Antes, eu confesso que eu fazia isso meio que no meu feeling ali, no meu instinto. Só que eu tô ficando com o meu tempo cada vez mais escasso. Então eu tô com cada vez menos tempo de conseguir pensar nos meus próprios investimentos. É aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu penso no dos meus clientes, mas os meus vão meio que ficando de lado. Então, por causa disso, de uns tempos pra cá, eu mudei um pouquinho a minha estratégia e aí eu montei uma tabelinha de alocação fixa. O que é isso? Então, eu vou tentar sempre respeitar um percentual do meu dinheiro em cada classe de ativos, tá? Então, vou sempre tentar manter ali os mesmos percentuais para ter uma carteira sempre mais ou menos com a mesma configuração. Então, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo qual é essa minha alocação fixa, que seria a minha alocação ideal, digamos assim, é como a minha carteira no mundo perfeito ela seria, e vou te mostrar também como que tá a minha carteira na real, para você ver que não existe perfeição, né? A gente tem ali um norte, a gente tem um modelo que a gente tenta seguir, mas a gente nem sempre consegue seguir aquilo à risca. E uma coisa muito importante, lembrando que essa carteira, ela funciona para mim, tá? Que tem esse objetivo super longo, daqui a 20 anos, e que tem um perfil mais agressivo. Não é para sair copiando a carteira do coleguinha, tá bom? A carteira de investimentos ela é uma coisa super pessoal, tem que funcionar para você. Então, aviso dos dados, vamos lá, vou começar a explicar o racional da carteira. Bom, então vamos lá, o que tem na minha carteira de investimentos para conseguir viver de renda, para chegar na liberdade financeira. E quando eu falo minha carteira, é da minha família, tá? Eu, meu marido, é todo o dinheiro da família, mas eu vou falar minha só para facilitar aqui. Então vamos lá, a primeira coisa que eu defini, né, de percentual fixo que eu vou tentar seguir é ter 10% do dinheiro em caixa. O que é isso? Em investimentos que eu consigo resgatar rápido para aproveitar oportunidade. Que investimentos podem ser esses? Podem ser o Tesouro Selic, pode ser um fundo de liquidez diária, ou até eu uso um pouquinho de fundo de liquidez diária e um pouquinho de fundos multimercados bem lightzinhos, mas que liberam o dinheiro ali no máximo um dia útil. Então esse é um dinheiro para
para oportunidades, eu separei ali 10% do nosso patrimônio para manter nesse tipo de investimentos. Para quando a bolsa despencar, eu entrar comprando, ou quando aparecerem oportunidades boas na renda fixa, como estão aparecendo agora, eu também entrar comprando e coisas do tipo. Bom, e quanto que eu tenho hoje de fato em caixa, né, na minha carteira real, digamos assim? Hoje a gente está com aproximadamente 14% do nosso dinheiro em caixa. Tá um pouquinho acima, por quê? Porque a gente está num ano eleitoral costuma ser um ano bem conturbado. Então eu acho que vem algumas boas oportunidades por aí, acaba que eu tô deixando um pouquinho mais de caixa. Bom, segunda coisa que eu tenho na minha carteira, eu tenho também investimentos em renda fixa. Sim, eu tenho CDBs, eu tenho LCIs, eu tenho LCAs. Eu não tenho Tesouro IPCA, por quê? Porque o Tesouro IPCA não estava com taxas tão atrativas. Agora tá começando a ficar mais interessante. E se bater perto da meta ali que eu tô querendo que ele bata, eu vou começar a comprar Tesouro IPCA também, mas por enquanto eu tô mais com CDBs e LCIs e LCAs. Tenho basicamente IPCA+, né, títulos atrelados à inflação. Tô com algumas coisinhas de pré-fixado também que eu já comecei a comprar e tenho um pouquinho de pós-fixado que eu peguei na época que a Selic estava baixa e os pós-fixados estavam pagando ali 130, 140% do CDI, agora eles estão rendendo muito bem, obrigada. Na época que ninguém queria olhar para os pós-fixados, eu fui lá e peguei um pouquinho. Então eu tenho um pouquinho de tudo ali, eu tenho um pouquinho das três estratégias. O meu ideal em renda fixa, a minha alocação ideal é ter 20% do patrimônio em renda fixa. Quanto que a gente tem hoje? A gente está um pouquinho abaixo disso, a gente está com 15% e é aquilo que eu falei, eu vou usar também o caixa para oportunidades em renda fixa que possam aparecer, aí eu vou me aproximar mais dessa alocação ideal de 20%. Depois, uma outra coisa que a gente tem na nossa carteira são fundos multimercados. E qual foi a alocação que eu separei ali para fundos multimercados? Em torno de 10%. Mas hoje eu estou com 18% em fundos multimercados. Por quê? Porque há um tempo atrás a Selic não estava remunerando tão bem assim, né? A renda fixa não estava remunerando tão bem assim. Então acaba que eu não estava pegando muito renda fixa. E até por isso o meu percentual de renda fixa está mais baixo do que o ideal. Então eu estava alocando mais dinheiro ali em fundos multimercados justamente para esperar, né? Para ver se vinha alguma oportunidade e tal, e coisa assim, para depois eu ir migrando para outras classes. Acabou que eu extrapolei um pouquinho, fiquei com 18%, mas eu tô migrando isso aqui aos poucos para outros investimentos. Bom, outra coisa que temos na nossa carteira, que não pode faltar, né, é ações e fundos de ações. Sim, a gente investe nos dois. Eu comecei investindo mais em ações, eu tenho algumas ações aí que eu já carrego há um bom tempo, mas de uns tempos para cá eu tenho investido mais via fundos, porque como eu disse, o meu tempo está ficando cada vez mais escasso e eu confesso que eu não tô com muita paciência de ficar estudando ações mais a fundo, eu tô dando prioridade a outras coisas. Então, tem um tempo que eu não boto meu dinheiro em bolsa, porque eu já tô um pouquinho extrapolada aqui na minha meta, vocês vão ver, mas as últimas vezes que eu coloquei, eu optei ali por fundos de ações, peguei alguns fundos de small caps, porque lembra, né, eu procuro investimentos, o meu foco hoje são investimentos que tenham um potencial maior de valorização. Eu tenho pouquíssimas ações pagadoras de dividendos na minha carteira, porque não é o nosso foco hoje. Então, a nossa alocação ideal é 25% em ações e fundos de ações. E quanto que a gente tem hoje de fato, né? Como é que tá realmente? 31%. Tô um pouquinho extrapolada também, porque na época do coronavírus eu me empolguei, eu saí comprando um monte de coisa de bolsa e acabei exagerando um pouquinho. Esse percentual já foi maior, inclusive, mas ele tá diminuindo porque tem um tempo que eu não tô colocando dinheiro em bolsa, apesar de estar barata, né? Muita gente diz que está barata e realmente está barata, mas eu já tô meio extrapolada aqui na minha meta. Hoje eu só estou disposta a colocar mais dinheiro em bolsa se ela bater abaixo dos 100 mil pontos. Se não bater abaixo dos 100 mil, eu não vou comprar mais nada por enquanto, até eu conseguir equilibrar mais a minha carteira dentro dos percentuais que eu desenhei para ela. E vamos continuando, porque tem mais coisa nessa carteira. Tem também um percentual de dinheiro investido em bolsa americana. A nossa ideia, né, a nossa alocação ideal é ter 10% do nosso patrimônio investido em bolsa americana, basicamente via ETF, porque se eu tô sem tempo de escolher ações no Brasil, vocês imaginem lá fora, né? Então é basicamente via ETF, tem um fundinho ou outro ali de gestão ativa, mas muito pouca coisa. Então a nossa meta é ter 10% em bolsa americana, mas hoje eu tenho 2%. E por que tá tão abaixo? Porque eu confesso que eu estava sem coragem de aportar forte em bolsa americana até o ano passado. A bolsa americana ela já vinha subindo há muito tempo, e com aquela questão, né, dos Estados Unidos injetando dinheiro ali na economia e tudo mais. Eu sabia que uma hora a M ia estourar e de fato ela estourou agora no início desse ano. A bolsa americana tá que só cai, então agora sim eu estou aproveitando e estou comprando um pouco mais de bolsa americana. Eu até acho
que ela vai cair um pouco mais, isso é pura opinião minha, mas para mim não tem problema. Mas eu não queria comprar naquela euforia, naquele uba-uba que estava até o ano passado. Além de bolsa americana e de tudo que eu já falei, temos também fundos imobiliários. A nossa alocação ideal é ter hoje 10% em fundos imobiliários. E quanto que a gente tem hoje? A gente tem 3%. E aqui é por uma questão mesmo minha, de mentalidade. Eu acabo sempre deixando os fundos imobiliários por último, porque o foco deles é mais essa questão da geração da renda e eu não preciso da renda agora, como eu expliquei lá atrás. Então, eles acabam sendo meio que sempre a minha última opção, só que agora realmente assim, eles estão em patamares bem atrativos de preço, né? E eu tô me forçando a investir mais em fundos imobiliários para chegar mais perto dessa alocação que eu defini também. Então, hoje a gente tem aproximadamente 3% em fundos imobiliários, mas eu vou aportar mais aí nos próximos aportes para chegar mais perto desses 10%. Bom, continuando, que ainda não acabou, além disso tudo, a gente tem também criptoativos na nossa carteira e na nossa alocação ideal. O percentual ideal é ter 5% do nosso dinheiro investido em criptoativos. Eu invisto via ETFs aqui na nossa bolsa e tenho um pouquinho também de cripto comprada direto na exchange, né, na corretora de cripto. Tenho Bitcoin, tenho algumas outras moedas menores também que inclusive estão despencando, né? Tá tudo despencando, tá uma coisa horrorosa, mas enfim. A nossa alocação ideal é 5%, mas hoje está em 2%, porque tava até um pouco maior, mas aí despencou tudo, né? Então agora tô com 2%. E por último, mas não menos importante, inclusive é um dos meus investimentos favoritos, a gente tem também na nossa carteira investimentos em Private Equity e Venture Capital. Na verdade, Venture Capital eu ainda não tenho. O que é isso, né? Private Equity é você investir, isso é feito via fundos, onde você investe em empresas que ainda não são listadas na bolsa. São empresas que elas têm ali um aporte de dinheiro, né, para melhorar os seus processos, para melhorar a sua gestão e ser uma empresa mais lucrativa a ponto de crescer o suficiente para um dia talvez ser vendida em bolsa. Então é você investir antes dela chegar na bolsa. A gente tem um pouco desses investimentos e o Venture Capital é você, aqui no caso do Private Equity, são empresas que elas já são mais maduras, né? Elas não são empresas que estão começando. E no Venture Capital é realmente você pegar ali empresas que estão começando, meio que startups mesmo, empresas ali de menor porte. Hoje eu tenho Private Equity, ainda não tenho Venture Capital, mas assim que aparecer uma oportunidade eu vou colocar lá também. Nossa alocação ideal para esse tipo de investimentos dentro da carteira que eu desenhei é ter 10% do nosso dinheiro investido Private Equity e Venture Capital, os dois juntos, né? 10% nos dois juntos. Mas hoje a gente está com 15%. A gente está com um pouquinho a mais, porque surgiu uma oportunidade boa de investir num Private Equity. O investimento mínimo para entrar nesse fundo ele era um pouco mais elevado, mas na época eu queria. E a gente entrou e ficou um pouquinho desbalanceado. E para ajudar, o bichinho ainda está rendendo muito bem, obrigada. Então ele está desbalanceando ainda mais a minha carteira. Mas eu gosto muito, não pensei duas vezes quando abriu, entrei, é isso aí. E quando aparecer um Venture Capital, eu vou esperar passar um tempo também, porque esse tipo de investimento é bom você fazer em períodos de tempo diferentes. Quando aparecer uma oportunidade em Venture Capital, eu também vou analisar e se der pra entrar. Eu vou entrar porque eu gosto muito. Como eu disse, eu gosto de investimentos diferentes, eu gosto de coisas diferentes. Então eu tenho criptoativos, tenho esses investimentos, né, Private Equity, eu gosto muito dessas coisas. E por isso que a minha carteira tem um pouco de tudo, porque eu gosto disso, ela funciona pra mim muito bem assim. Então essa é a nossa carteira hoje, ela é bem diversificada, como vocês viram, tem um pouquinho ali de cada classe de ativos. E como eu disse, ela é uma carteira que ela vai mudar ao longo do tempo. Essa configuração de carteira que eu tô mostrando aí na tela, né, que eu citei para vocês, essa ideal, ela é uma carteira que eu vou mantê-la com essa configuração até aproximadamente 2027. Aí em 2027 eu vou dar uma mexida nesses percentuais, uma mexida leve, e assim eu vou mexendo a cada período de 5 anos para chegar lá na época de 2042, né, que é quando a gente vai se aposentar, se Deus quiser, a gente vai viver de renda, para lá em 2042 ela chegar numa outra configuração que é essa que eu vou mostrar aí na tela agora. Como que eu imagino que vai ser a configuração dessa carteira? Ela vai ter ali 5% em caixa, porque, né, a gente já vai estar numa situação que a gente já alcançou o nosso objetivo, então, ok, a gente vai querer aproveitar oportunidades, mas não precisa ter tanto dinheiro para isso. 15% em renda fixa, 5% em multimercados, 20% em ações e fundos de ações. Aí, na verdade, aqui vai ter mais ações, né, porque aí sim eu vou migrando para chegar ao ponto de ter mais ações pagadoras de dividendos. Ações internacionais, né, bolsa internacional, 8%. Fundos imobiliários, 40%. Percebam que hoje eu tenho 10%.
verdade eu tenho 3, né? Eu deveria ter 10, mas a meta é chegar a 40% e ir migrando isso ao longo do tempo. Private Equity, 5%, por que eu vou diminuir? Porque eu já vou estar mais velhinha, né? E investimento de Private Equity é uma coisa mais arriscada, é uma coisa de longuíssimo prazo. Esses fundos você tem que ficar aí, geralmente 10 anos neles, pelo menos. Então diminuir um pouco o percentual. E 2% em criptoativos também, porque a gente vai querer uma carteira um pouco mais estável, já que a gente já vai estar na fase de realmente usufruir do patrimônio. Isso é o que eu penso, né? Pode ser que até lá muita coisa mude, eu mude isso tudo aqui, mas esse é o nosso plano. Então ela vai ter menos caixa, menos multimercados e menos private equity e criptoativos e mais ações de dividendos e fundos imobiliários, porque aí sim o foco vai ser renda, aí sim o foco vai ser todo mês tirar dinheiro dessa carteira pra gente viver dela. Como eu disse, essas transições, né, elas vão ser feitas de forma gradual. A ideia é que a cada 5 anos eu vou fazendo essa transição, mas não vou chegar um dia e mudar tudo, não. A gente vai fazendo isso aos pouquinhos, a gente investe dinheiro todo mês. Óbvio que vai ter épocas que eu realmente vou ter que tirar de um lugar e colocar no outro, porque só os aportes não vão ser suficientes para fazer essas mudanças, mas a ideia é essa, que essa carteira ela passe por fases até chegar nessa configuração final para lá em 2042 a gente ter uma carteira mais focada em renda, e hoje ela é uma carteira mais focada em valorização, em rentabilidade de fato. E aí, gente, esse é o nosso plano, essa é a nossa carteira de investimentos para viver de renda, para chegar na nossa liberdade financeira lá em 2042. O que vai acontecer quando a gente chegar lá? Eu não sei se a gente vai parar de trabalhar, se a gente vai virar um casal rico que viaja pelo mundo, não sabemos, mas fato é que estamos executando esse plano para que ele se torne realidade. O que vai acontecer no meio do caminho? Não sei, mas a gente tem que fazer a nossa parte e a gente está fazendo, e eu sugiro que você faça o mesmo. Inclusive, qual é o seu objetivo com o seu dinheiro que você está investindo? Você já tem? Você já definiu isso? Eu garanto para você que quando você definir isso, definir o objetivo, o prazo e o quanto você precisa acumular, as coisas vão ficar muito mais fáceis, porque eu tenho exatamente quanto a gente precisa ter ao final de cada ano, e eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando como que eu faço isso. Vai ser um vídeo muito legal. Ah, e outra coisa, além dessa carteira de investimentos que eu mostrei aqui, que hoje é a nossa carteira de investimento principal, digamos assim, a gente tem uma outra carteira que também foi montada para um outro objetivo. Esse é um objetivo mais de curto prazo, ela é uma carteira mais conservadora, mais light, com uma meta de rentabilidade menor, e em breve eu vou fazer também um outro vídeo aqui no canal sobre essa outra carteira, que é para um outro objetivo que a gente tem, e que eu acho que é o objetivo de muitos brasileiros. Acho que vocês vão gostar muito desse vídeo. E nesse vídeo eu falei várias vezes sobre viver de renda, sobre liberdade financeira, e se você quiser saber um pouco mais sobre isso, um pouco mais no detalhe, um pouco mais explicado, assiste a esse outro vídeo aqui do lado, onde eu dou ali uma explicada melhor nesse conceito, mostro como que você consegue alcançar isso para a sua vida também. Muito obrigada por assistir até aqui, e eu te vejo no próximo vídeo desse canal.